desenvolvido por um computador e o meu ao mesmo tempo, o meu computador vira a lenha. E é isso que aconteceu. Mas agora estamos de volta. Vamos lá? Vamos começar? Já está gravando aqui, então acredito que agora eu posso sair aqui do João Vitor. Sair aqui, deixa eu ver. Sair da chamada. Maravilha. Boa. Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos por tua misericórdia que se renovou mais essa manhã. Pedimos a Ti, em Tua infinita misericórdia e graça, que o Senhor abra a nossa mente. Já perdemos aí 27 minutos da nossa aula, Senhor Deus, por problemas técnicos, mas sei que tudo é conforme a Sua vontade e conforme o Seu querer. Abra bem a nossa mente enquanto nós abrimos as nossas Bíblias para entender um pouco mais sobre o que é a salvação e qual a forma mais saudável de entender, Senhor Deus, a Sua soberania com a nossa liberdade, com a nossa responsabilidade. Não nos deixe cair, Senhor Deus querido, nas distrações que competem com essa aula, mas que o seu nome santo esteja abrindo a nossa mentalidade. Desperta em nós aquela curiosidade, Senhor Deus, suficiente para continuar estudando nos outros dias, mesmo depois quando a aula acabar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, minhas queridas, aliás, aqui só temos minhas queridas até o momento. Não sei se o varão já está aí. Mas minhas irmãs e meu irmão, se ele já estiver aí, a aula de hoje é dos temas é, mais debatidos e falados ao longo das academias de teologia, dos seminários, porque é um assunto de que as pessoas gostam muito de debater, muito de debater. Nós falamos na aula passada sobre o processo da salvação, a ordem da salvação, né, como essa ordem se desenvolve. E hoje nós vamos olhar agora com um pouco mais de intencionalidade, né, para como essa ordem da salvação ela lidar ou ela lida com dois pontos verdadeiros das Escrituras. Primeiro dele, um Deus soberano. A salvação é obra de um Deus soberano, certo? Então a gente precisa ver como esse Deus soberano atua na salvação e também essa liberdade humana ou essa responsabilidade humana, que também é um assunto importante da salvação. A gente precisa, e é sempre uma questão muito importante para nós, como conciliar essas duas coisas: a vontade soberana de Deus com a responsabilidade que o ser humano tem diante de Deus ou da fé, enfim. Eu quero que vocês observem que todos os erros que surgiram ao longo dessa caminhada teológica, elas surgiram por conta eu estou falando dos os erros entre calvinismo, arminianismo, algo próximo deles, surgiram com o desejo de acertar, o desejo de responder esse dilema, essa tensão entre um Deus soberano e a responsabilidade humana. Um Deus que pode todas as coisas e que todo o seu querer é efetuado junto com essa responsabilidade que Deus deu ao homem por ser sua imagem e semelhança. Eu quero que a gente hoje passe o nosso tempo olhando para como isso se dá, principalmente nas duas vertentes que nós iremos estudar, as principais, que é o arminianismo e o calvinismo. Quero compartilhar com vocês aqui já o meu slide. Para a gente começar a pensar nessas duas formas de entender. Oh, Jesus. Vocês não estão vendo ainda não, é?
Está aparecendo? Tá parecendo só que agora tudo preto. Apareceu. Aí. Pois bem, então hoje nós vamos pegar esse caminhar em cima das divergências teológicas que existem entre essas duas vertentes teológicas. O ponto é que a gente precisa entender que as divergências, elas não anulam a unidade que precisa ter no que diz respeito à soteriologia, sobre a salvação. Por mais que a gente consiga divergir, é importante que a gente entenda que divergir não significa se tornarmos inimigos, se tornarmos oponentes. A soteriologia, a doutrina da salvação, ela carrega no seu corpo, carrega na sua forma de desenvolver muitos debates que tendem a ser profundos, né? Debates que vão fundo além da nossa limitação, vão pensar em que momento Deus predestinou ou o que Deus usou como base para predestinar. É assuntos que excede nossa limitação. O que nós precisamos sempre manter em mente é que o propósito de estudar a Bíblia, estudar teologia, a revelação de Deus, visa sempre edificar a igreja e glorificar a Deus. Então, é preciso que a gente entenda que todas as divergências da qual nós vamos tratar aqui, elas têm sua unidade, falam da salvação de Deus, falam do Evangelho, falam de Cristo, ainda que a gente pense nela de formas divergentes. Tem pontos e ensinamentos que se caracterizam heresia, e deles nós não vamos nem falar aqui, porque o nosso tempo é bem escasso, deles nós não vamos falar. Nós vamos focar só em essas duas divergências, que são consideradas doutrinas diferentes para o mesmo ponto. O que eu quero que a gente perceba é que precisa promover a caridade. Né? Ao longo de toda a história, essas divergências sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Elas sempre vão estar presentes na realidade de estudar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito, o Novo Testamento, por exemplo, há 2.000 anos atrás, o Antigo Testamento há 3.000 anos atrás. Então, são livros em que as culturas vão mudando, mas é preciso sempre voltar e interpretar o texto bíblico com base na cultura, com base na tradição que existia, com base nos ensinos que estavam permeando. Então, é sempre necessário fazer interpretação. E isso pode fazer com que, ao longo de todo o discurso, haja discordância. Breno, em que ambiente discordar não é um problema? É justamente isso que eu quero que a gente pense. A gente precisa olhar para as doutrinas que estão envolvidas na Bíblia e fazer uma diferenciação. O que é uma doutrina em que discordar se concretiza heresia, distanciamento, e discordar de outras significa apenas uma divergência. Esse é o ponto. Eu quero começar chamando a atenção de vocês justamente para isso. Nas Escrituras, vocês vão ver doutrinas classificadas de diversas formas. Tem doutrinas que é essenciais, doutrinas basilares, nós chamamos eles de dogmas, né? É basilar, discordar desse dogma, pensar diferente, constitui em heresia, em excomungação, sabe? Em afastar-se do que é correto. Eu coloco aqui na tela alguns exemplos para a gente ir entendendo do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, trindade. Não tem como você definir trindade sem ser um Deus em essência e três pessoas divinas existindo sobre essa essência. Qualquer discordância disso constitui em heresia. Hoje nós temos aqui, muito famoso no Brasil, um grupo chamado unicista ou unitarista, que, por exemplo, o grupo de louvor Voz da Verdade faz parte desse movimento. Eles acreditam que não existe essa do Pai, do Filho e do Espírito. Deus é um só e é uma manifestação que ora se aparece como Pai, ora se apresenta como Filho, como Espírito. Isso é heresia.
Porque claramente nas Escrituras, a Bíblia diz que Deus é uma só essência, existindo em três pessoas divinas, de modo que não é uma hora ele é pai, uma hora ele é filho, uma hora é um espírito. Em todo tempo, o Deus é pai, é filho, é espírito, em três pessoas distintas. É por isso que esse movimento unitarista é classificado como uma heresia. Discordar do que é essencial nas Escrituras se constitui heresia. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, são uma seita porque eles diminuem a divindade de Cristo e deixam a divindade do Pai maior. E a Bíblia está dizendo que o Pai e Cristo são da mesma essência, do mesmo nível de grandeza. Então, discordar daquilo que é essencial nas Escrituras é sim um problema, e a igreja foi levantada na terra para ser uma porta-voz daquilo que é biblicamente defendido pelas Escrituras. Então, pelo que eu vou brigar? Pelo que eu vou gastar o meu tempo, gastar a minha saliva, eu vou gastar a minha paciência, porque algumas discussões exigem até a sua paciência, é naquilo que é essencial, naquilo que é base da fé cristã. Quem é Deus, quem é o Espírito, o que é Trindade, o que é o pecado. Isso sim deve fazer com que a gente tome os nossos esforços para manter a doutrina correta. No entanto, não são todas as doutrinas que são essenciais. Existe nas Escrituras também. Ih, travou. Apareceu para vocês aí? Não, né? Foi demais. Ó. Existe nas Escrituras também as doutrinas secundárias. As doutrinas secundárias são importantes, porém, elas são secundárias. Elas vêm seguida de uma doutrina essencial. É como se fosse o seguinte: a doutrina essencial é dessa forma e as doutrinas secundárias se relacionam com essa doutrina essencial. Por exemplo, uma doutrina essencial é a eleição. Como essa eleição se dá? Como a eleição acontece? Que a eleição é uma doutrina essencial, ela é. Tanto o calvinista quanto o arminiano entende que a eleição é bíblica. Deus elegeu pessoas. O ponto que diverge, e é justamente isso que é uma doutrina secundária, é como Deus fez essa eleição. Uns acreditam que foi com base na graça preveniente. Deus sondou à frente o futuro e viu aqueles que iriam pelo seu livre-arbítrio crer em Jesus Cristo, então elegeu eles para serem salvos. Outros acreditam que Deus, por sua vontade soberana, elegeu pessoas para serem salvos, mesmo sem consultar nenhum qualquer tipo de futuro. Observe, a eleição é uma doutrina essencial. Deus salva por meio de sua eleição, vontade de seu decreto. O ponto é como essa eleição acontece. Doutrina secundária é essa ordem da salvação, do qual nós estamos prestes a entrar e se dedicar a olhar biblicamente com uma lupa, com um óculos. Depois nós vamos tirar esse óculos e olhar com outro óculos para que a gente possa entender que, apesar dessas doutrinas secundárias serem secundárias, elas ajudam muito a entender o todo da revelação. Há quem diga assim: ah, eu não sou nem arminiano, nem calvinista, eu sou crente. Muito bem, parece uma frase muito nobre, né? Mas a verdade é que você vai observar que tanto calvinismo quanto arminianismo não são doutrinas que vieram a partir dos nomes dos seus seguidores mais famosos. São ensinamentos bíblicos que levam o nome desses homens porque eles foram as pessoas mais dispostas a defender o método. Você vai ver que calvinismo é Paulo, é Bíblia, é Novo Testamento, assim como o arminianismo também é Novo Testamento, se baseia em textos do Novo Testamento para defender o seu posicionamento. Qual é a importância e por que é tão importante essa distinção? Para a gente reconhecer a diferença entre essenciais e secundários. Promove o diálogo e compreensão, encorajamento à unidade no corpo de Cristo, apesar das divergências teológicas. Então, se eu estou conversando com alguém e esse alguém apresenta um pensamento divergente daquilo que é uma doutrina essencial, aí sim eu devo, peraí, não, isso é inegociável, isso é inegociável.
Eu exorto que você olhe de novo, eu pense de novo, vamos começar do começo de novo, porque isso que você está discordando é base da fé cristã. É heresia discordar disso. Isso é o que a Bíblia ensina. A, o ponto é que o que vocês acham? A igreja discute mais sobre o que é essencial ou sobre o que é secundário? Qual é a opinião de vocês? Secundário. Ô, João Vitor, você tá aí já, querido? Ah, sim. Cheguei a uns 10 minutinhos. Secundário. O que é secundário, João Vitor, sempre ganha mais a atenção das pessoas. Porque o que é essencial, na maioria das vezes, todas as igrejas pensam igual. Por exemplo, a salvação é única e exclusiva por meio da fé em Jesus. Todo mundo pensa igual. Agora, se pode cantar, bater palma ou não pode bater palma, isso levanta, sabe, confusões e discussões. Se deve usar Então, essa é o que roupa traz ou não. debate, né? Não entendi. É o assunto que traz debate, né? Sim, exatamente. É isso que eu quero que a gente entenda. Qual a importância, Breno, de começar a aula desse jeito? É, é, preparando a mente dos nossos teólogos e teólogas para serem sábios, para identificar se esse é o tipo de assunto que vale a pena eu me desgastar, se é uma doutrina essencial ou se é uma doutrina secundária, que permite duas formas de ver. Vocês vão perceber que a maioria das brigas na internet ou discussões entre famílias cristãs é por doutrina que é secundária, é por coisas que são externas, que de repente, dependendo da conversa que você estiver tendo com a pessoa, dependendo da pessoa é até legal, vamos conversar, pessoas que agregam, mas a maioria das vezes que gera discussão, briga, sabe, acusação, é preciso ver se isso está acontecendo por algo que é essencial da fé ou se é uma doutrina secundária. Qual que é o nosso posicionamento? É que tanto a verdade quanto a unidade precisam estar firmadas em Cristo. Olha comigo na tela. A teologia cristã deve promover humildade. Deve promover comunhão. Humildade não é no sentido de, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Isso aí é falsa humildade. A verdadeira humildade nas escrituras, com o original, está relacionado à capacidade de neutralizar os seus ímpetos pecaminosos. A palavra humildade é como se fosse uma palavra para domesticar uma fera selvagem. Então, o que é ser esse humilde? É domesticar os meus ímpetos pecaminosos em favor de Cristo. Então, eu preciso entender que a teologia, conhecer mais sobre Deus, precisa fazer e promover esse conhecimento de quem Deus é e neutralizar mais os meus ímpetos pecaminosos. Isso logo vai gerar comunhão entre os irmãos. E tudo isso é buscando crescer na fé. Crescer na fé. O objetivo não é vencer debates. Eu gosto de enfatizar isso, porque é muito bom quando você começa a entender a sua linha de pensamento, você sai por aí querendo achar pessoas que pensam o contrário, só para começar essas conversas e ver as outras pessoas gaguejarem, falar, então o que é predestinação? Fala aí. Tá vendo? Você nem sabe explicar. Eu falo isso porque eu fui assim quando eu era um seminarista, né? Eu encontrava arminianos que diziam: mas olha como a predestinação é errada, porque eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quiser. Peraí, o que é predestinação para você? Você nem sabe. Você acha que só porque eu sou um eleito eu posso roubar, matar e já era? Você sabe o que é uma eleição? Sabe o que é uma predestinação? E aí eu percebia que muitas das vezes não era para gerar comunhão, mas era só para vencer debates. Eu estou dizendo isso para que vocês analisem o coração de vocês. A melhor forma de debater as escrituras é para que a gente possa compreender melhor as escrituras e não para mostrar quem sabe mais ou quem sabe menos. Antes de entrar nessas duas nuances, eu quero que a gente medite na frase que o Agostinho, né, que foi um dos precursores desse pensamento reformado, ele ensinou para nós. Olha aí no slide na tela. Ele disse o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Naquilo que é dogma, aquilo que é uma teologia base para todas as igrejas, a gente tem que estar unido, pensar a mesma coisa. Nas não essenciais, ou seja, nas secundárias, liberdade.
A gente precisa ter liberdade para pensar, desenvolver o nosso pensamento. Eu não posso, porque eu sou calvinista, obrigar todos os meus alunos a ser calvinista. Eu não posso, porque eu sou calvinista, obrigar todos os membros da minha igreja a serem calvinistas. Nas doutrinas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade, amor. Em todo tempo, amor. Essa máxima, esse pensamento de vida continua sendo ainda um excelente guia e é o que vai nos guiar em nome de Jesus aqui na nossa aula de hoje. Ok? Breno. Sim, senhor. Então, vamos lá, só para fechar um entendimento aqui. É, é importante eu entender e eu pegar aquilo que faz mais sentido para falar eu sou calvinista ou eu sou arminiano, só que não necessariamente eu preciso num sentido de converter, por exemplo, porque eu vi que o livro que você recomendou, ele inicia e ele é um livro constituído em cinco pontos para falar que o arminianismo não está no evangelho, ele é contra o evangelho. E por que eu estou te perguntando isso? Porque, tipo assim, ó, por exemplo, se eu pego uma Chegou, já visão quer causar já. não, se eu pego uma visão calvinista, eu o grande objetivo de eu ter essa visão calvinista é para a forma que eu vou enxergar a Bíblia, ou se eu ter um novo convertido ao qual eu estou instruindo, eu instruir ele nessa visão. Mas se eu ver um arminianista, eu não preciso ter o objetivo de converter ele, porque ambos levam para o mesmo caminho. Então, é isso que eu estou te falando. Você precisa entender as nuances da vertente que você crê. Se você crê na graça soberana, na vontade soberana de Deus, você já não vai ter esse tipo de fala, de eu vou ter que converter, eu vou ter que ganhar, porque você entende que a salvação não é fruto de uma escolha humana, mas é fruto de uma decisão divina. Então, eu prego o evangelho. Se o Espírito converter alguém, eu auxilio no discipulado. Tá, tô vendo um arminiano ali, vou lá entrar num debate porque eu vou mudar a ideia dele. Não é assim que funciona, entende? Você pode ter uma conversa sim com um arminiano honesto, que realmente está querendo pensar a sua fé e tudo mais, e ele chegar a essa conclusão por meio do agir de Deus depois de uma conversa. Pode ser, desde que essa conversa seja pautada no Evangelho. O ponto é que, entendendo o movimento da vontade soberana, nós não temos essa pretensão de eu preciso ganhar pessoas aqui, preciso convencer pessoas aqui, que é muito próprio do arminianismo, que acredita nessa interação da graça soberana com o livre-arbítrio. Então, é preciso que as pessoas deliberem, creiam, queiram isso, entende? Então, você precisa entender as duas nuances, porque se você é um arminiano e está dizendo assim, não, eu tenho que pregar para as pessoas tomarem essa decisão. Beleza? Faz sentido. Faz sentido porque você é um arminiano, então você acredita que Deus deu essa graça para você dizer sim ou não para a mensagem que está sendo pregada. Agora, se isso é bíblico ou não, aí vai depender da sua forma de entender os textos bíblicos que nós vamos passar. Eu entendo o que você está dizendo. Os livros que você pegou aqui comigo são livros calvinistas. E sim, a teologia arminiana foi considerada por muitos anos uma heresia na igreja, né? Os cânones consideraram uma heresia. Recentemente foi aberto à discussão e aceito como uma vertente teológica depois de algumas mudanças na forma de entender. No entanto, nós vamos tratar aqui do arminianismo clássico. Por exemplo, uma das referências do arminianismo mais moderno é John Wesley. John Wesley foi uma figura muito importante para reclassificarem a ideia arminiana, da vontade soberana interagindo com o livre-arbítrio pregado pelo arminianismo. Ok? Vamos chegar nesses pontos mais à frente. Tudo bem? Entendi, só fui Dá um ansioso. glória a Deus, Beleza. então. Glória a Deus. Show, show. Bora lá. Qual é a origem do arminianismo? Qual é a origem do arminianismo? A sua pessoa mais famosa é esse irmão chamado Jacobus Arminius. Jacobus Arminius nasceu em 1560 e faleceu em 1609.
esse irmão foi, a princípio, olha que curioso, ele foi um calvinista, né? Ele estudou com o sucessor de Calvino, que agora eu esqueci o nome dele, estava aqui na minha cabeça, mas esqueci. Mas ele estudou com o sucessor de Armínio. Ele não teve relacionamento com Calvino. Desculpa. O Jacobus Armínio estudou com o sucessor de Calvino. Mas ele não teve relacionamento com Calvino, porque quando Calvino morreu, ele tinha 6 anos de idade. O ponto é que esse Jacó Armínio, ele foi um teólogo holandês, ele desafiou as interpretações que ele encontrou nos documentos calvinistas, que eram muito rígidos em relação à predestinação. Então, ele tinha uma resistência a essa ideia de Deus predestinar com base na sua vontade soberana apenas. E ele começou a observar de que ele entendia e concordava com tudo o movimento calvinista. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha só, olha o que eu vou dizer agora. Olhe para mim, olhe na pupila dos meus olhos. Calvinismo não é só predestinação. O movimento calvinista, e chama-se assim porque Calvino foi um excelente intérprete das Escrituras, incendiou a Europa com o movimento do que é ser um cristão. A gente chama de calvinismo porque Calvino foi a pessoa mais importante para redefinir o que é viver o evangelho. O Calvino escreveu muito mais sobre oração e qual a forma correta de orar, o que é orar, escreveu muito mais sobre os dons, muito mais sobre qualquer outro assunto do que sobre predestinação. É que predestinação é o assunto que mais polemiza. É o assunto mais polêmico. E não é de hoje que a polêmica ganha mais espaço do que coisas que não têm tanta polêmica. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o Armínio era calvinista e acreditava nos ensinamentos, na forma em que Calvino entendia o viver Cristo, o viver como discípulo de Cristo. Ele só sentia muito desconforto em relação a essa predestinação, como ela se dava, e a respeito também da perseverança dos santos. Quando Jacó Armínio morreu, ele disse que era preciso que analisasse novamente essa ideia de predestinação e também essa ideia de perca da salvação, se realmente não seria possível. Armínio não morreu dizendo assim, está errado o calvinismo, eu não concordo. Isso é importante a gente dizer. E por que é importante na minha concepção? Porque a maioria das pessoas só sabem resumir Calvino ou calvinismo por isso, só sobre predestinação. Então, quando ele morre, em 1609, ele morre, 9 meses depois de sua morte, detalhe, ele se torna um professor de Leiden, uma faculdade muito, muito famosa, e ele passa a ser instruído por um professor que era sucessor de Calvino, que também sentia alguns desconforto em relação a esses pontos que eu falei. Não é à toa que ele começou a repetir esse mesmo pensamento e estudar dessa mesma forma. A partir daí, ele começou a ensinar, e os ensinos de Jacobus Arminius balançou um pouco a universidade que ele ensinava, em Leiden. Tanto é que os seus seguidores, quando ele morre em 1609, 9 meses depois, os seguidores reúnem os seus pensamentos e criam um documento chamado de remonstrância. Essa palavra é como se ela significasse protesto, né, ou revisão. É um documento que delineava as crenças arminianas e pedia consideração de suas ideias sobre a graça e como essa graça era administrada e sobre a eleição. Você consegue achar na internet. Eu não coloquei na nossa apostila, né, para não ser muito exaustivo. A nossa proposta é uma proposta de curso básico, mas eu desafio, você consegue comprar esse documento. O documento que o João Vitor pegou aqui na minha casa é o Sínodo de Dort, que é a resposta contra esse documento do protesto, da remonstrância. O que basicamente aconteceu?
eles pegaram os ensinamentos de Armínio e eles montaram alguns ensinamentos que contestavam o pensamento calvinista. Tanto a remonstrância contra o sínodo de Dort não é um sistema teológico, sabe, para expor a teologia arminiana ou a teologia reformada. É mais um protesto em relação a alguns pontos do calvinismo. O Armínio, em momento algum, ele queria fazer uma reforma da reforma. Sabe, Lutero fez uma reforma, Agostinho e tudo mais, liderando o pensamento teológico. Calvino disse assim, aliás, o Armínio disse, vou fazer uma reforma da reforma. Não, não foi essa a ideia. Foi dúvidas honestas. Foi dúvidas honestas que ele começou a levantar e os seus alunos pegaram essas dúvidas e, por concordarem, desenvolveram 5 pontos de dúvidas que, na concepção deles, o calvinismo deveria rever os seus conceitos. Essas dúvidas, elas estão envolvidas em 5 pontos que depois, mais à frente, em 1618, o documento foi feito em 1610, a princípio ele foi tratado como mais um documento de ensino que logo seria esquecido, mas foi ganhando força. Foi ganhando força entre os alunos da universidade, foi ganhando atenção de alguns pastores calvinistas, foi ganhando atenção da igreja, né, na Holanda, na Alemanha, a ponto dos pastores, dos teólogos, começarem a se preocupar em responder a essa remonstrância. Responder, ou analisando para ver se tinha sentido, ou para refutar. É daí que surgiu esses 2 documentos muito famosos. A remonstrância, em 1910, e 1610, aliás, e 1618, para 1619, surgiu a convocação do Sínodo de Dordrecht. É uma palavra alemã bem difícil. A gente resume com o Sínodo de Dort. Foi uma convocação, meus irmãos. Os pastores, os teólogos, convocaram outros pastores e mentes brilhantes da época para eles analisarem esse documento dos alunos de Armínio, a remonstrância. O ponto é que houve muita complicação, porque nos primeiros dias, a história vai contar de que os alunos do Armínio, eles se recusavam a ser questionados. Eles se recusavam a essa ideia de que isso aqui é um interrogatório. Vocês estão já nos julgando como se vocês fossem o certo e nós somos os errados. Então, eles não respondiam às perguntas. Eles custaram para ir para o sínodo, porque o sínodo era o seguinte, chama os 6 ou 5, não lembro, os 5 melhores alunos do Armínio que defende a ideia arminiana e traz eles aqui contra uma porção de calvinistas que iriam fazer perguntas. Então, como eles não queriam se submeter a esse escrutínio, imagine você, um arminiano, desenvolvendo uma ideia que ainda é nova, você não entende muito bem, você está pedindo para uma revisão e agora tem feras calvinistas batendo de frente e dizendo, não, o que você quer dizer com isso aqui? Tá aí esse texto aqui. Os arminianos, obviamente, não quiseram. Então, o Sínodo de Dort dispensou a presença dos arminianos e avaliaram todo o documento que eles já tinham elaborado, que no caso é a remonstrância. Daí que surgiu para nós esse debate que parece que ele ainda é contemporâneo entre o arminianismo e o calvinismo. Isso continua ainda a influenciar a gente. Continua ainda a influenciar a teologia cristã, teologia moderna. Hoje, as igrejas se definem assim, você é calvinista ou você é arminiano? Você é reformado ou você é pentecostal? Né? Essas discussões ainda continuam fazendo parte da nossa vida. Por quê? Porque ainda é um desejo para nós saber como funciona essa escolha soberana de Deus com essa responsabilidade que Ele cobra da gente. Por mais que Deus seja soberano, Deus dividiu conosco uma responsabilidade humana, do qual Ele vai cobrar o que nós fizemos com aquilo que Ele deu. Como articular vontade soberana e vontade humana, ou vontade soberana e responsabilidade humana? O D.A. Carson tem um livro muito excelente, infelizmente eu não tenho mais esse livro aqui,
mas ele tem um livro muito excelente entre vontade soberana e responsabilidade humana. Eu sugiro muito, se vocês tiverem condições de comprar, vocês adquirirem. É um livro muito bom que fala exatamente sobre isso, sobre como a gente consegue articular a ideia de um Deus soberano que dá responsabilidades ao ser humano e cobra esse ser humano com essas responsabilidades que ele dá. O debate está em cima disso aí. Entende? Em cima desses pontos. O que eu quero fazer a partir de agora é, com calma, a gente pegar os pontos que envolvem a mentalidade arminiana e pensar como eles entendem isso. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Eu não, tranquilo. O pessoal tá aí ou só tá o João Vitor? Eu não. Tá aí? Ah, tá. Muito bem. Pastor, pastor. Amém, meus irmãos. Ô, glória. Eu É um fico pouco de feliz. cansaço, mas tô aqui. Isso aí, meu irmão. Toma um café que revigora. Bora lá. As ênfases arminianas, elas tocam nesses 3 pontos. Apesar de ser 5 pontos que eles elaboraram, esses 5 pontos giram em torno desses 3 principais pontos. Primeiro deles é o livre-arbítrio. Arbítrio vem de arbitrar, né? De decidir, de tomar decisões livremente. Então, esse livre-arbítrio é o que Deus utiliza para ver se a pessoa vai ou não responder positivamente à salvação que é anunciada por meio de Jesus. Essa ideia de consultar para ver se as pessoas vão dizer sim ou não por suas próprias escolhas é chamada de graça preveniente. A graça preveniente, preste bastante atenção, isso é uma coisa muito importante do pensamento arminiano. A graça preveniente é essa capacitação que Deus oferece ao ser humano, permitindo que o ser humano responda a essa chamada para a salvação. Responda usando o seu livre-arbítrio. Isso é essencial para a fé. O movimento arminiano entende o seguinte: que Deus, em sua graça, ele consultou à frente, ele viu à frente todos aqueles que, ao receberem essa graça, usariam essa graça para escolher o evangelho. Então, Deus elegeu com base no seu conhecimento prévio do futuro. Reconheceu, elegeu aqueles que irão crer em Cristo Jesus, usando a sua livre escolha, essa capacidade que Deus deu para escolher. Significa dizer que a graça preveniente é Deus consultando aqueles que, por sua escolha, irão responder positivamente a Cristo, irão crer em Cristo, irão aceitar a chamada que Deus está fazendo à salvação. Obviamente, se essa chamada ela pode ser escolhida, ela pode ser aceita, ela também pode ser rejeitada. E é o último ponto da graça irresistível ou resistível. Se eu tenho livre-arbítrio que me permite, pela graça preveniente, Deus viu se eu diria sim ou não à mensagem do evangelho, logicamente, assim como eu posso dizer sim, eu também posso dizer não. E observe, esse tipo de pensamento surge justamente por aquele nosso anseio de entender como que o mesmo evangelho pregado para 5 pessoas, 3 se convertem e 2 não, ouvindo as mesmas coisas. Entende que esses tipos de pensamento se desenvolvem por dúvidas que são honestas? Imagine que você tem 5 amigos, e vocês ouvem uma palavra pregada sobre salvação eterna em Jesus Cristo. Você e mais uma amiga fica totalmente tocado. Então vocês entendem o quanto vocês são pecaminosos e vocês necessitam de Cristo. Já os outros 3 dizem, não, eu entendi, mas eu não quero não. Essa dúvida surgiu de como assim? Como assim uns dizem sim e outros dizem não, mesmo sabendo que o não os levará para o inferno? Então, os arminianos começaram a entender que precisamos olhar para como essa graça ela é administrada.
a graça preveniente, Deus elege, mas ele usa o que em consideração? Essa graça que prevê. Ele olha aqueles que, recebendo essa dádiva, irão crer em Cristo Jesus. Vocês vão ver mais à frente que a principal eleição do qual os arminianos entendem como necessária é a eleição, a predestinação de Cristo. As demais, Deus não precisa ficar dizendo, Breno, quero, bota para dentro. Gislene, quero, bota para dentro. João Vitor, não quero, deixa fora. Deus não vai ficar. Quem vai nascer nesse ano? Deixa eu ver, vai nascer 1 milhão de pessoas. Deixa eu analisar uma por uma quem eu quero e quem eu não quero. É claro que nenhum movimento calvinista pensa isso, só estou ridicularizando para vocês entenderem. Estou falando como um arminiano, tá? Então, qual é a ideia dele? Qual é o mais importante? A predestinação do Filho Eterno de Deus. Então, o que está predestinado? Desde da eternidade, o Filho de Deus já estava imolado. O seu sacrifício já havia sido feito, desde a eternidade. Então, isso já está predestinado. Agora, com base em Cristo Jesus, aqueles que responderem a Cristo, esses serão incluídos na salvação. Então, a graça de Deus olha à frente e aqueles que vão receber essa oportunidade e irão aceitar o evangelho, esses serão salvos. Mas e os que irão rejeitar? Esses não serão salvos. Mas a pergunta é, o evangelho pode ser rejeitado? E os arminianos disseram, sim. Por quê? Por conta desse livre-arbítrio que Deus deu a nós, essa capacidade de escolher entre sim e não. Observe que isso vai tocar em vários pontos que podem desencaminhar para um pensamento herético. Entenda o seguinte, como a gente pensa nisso? Qual é o grande problema que o Armínio não conseguiu resolver sobre a pecaminosidade do ser humano? Significa o seguinte, se a graça de Deus entra em contato com a minha escolha, significa dizer que eu não fui totalmente corrompido, o que acontece para que eu possa dizer sim ou dizer não? Nesse desejo de entender essa relação, por exemplo, surgiu Pelágio, e Pelágio dizia que a gente não é pecaminoso, só a carne é ruim, mas o espírito é bom, então a gente pode sim escolher, e a salvação pode sim ser fruto de uma escolha nossa. O Pelágio foi totalmente rejeitado como uma heresia. Assim como o semi-pelagianismo, que acreditava que a gente é ruim, mas não totalmente ruim. Lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, existe algo bom, que quando o evangelho chega, é justamente lá naquele cantinho do seu coração, que não foi contaminado, ele toca. Isso também foi rejeitado como uma heresia. Porque é preciso a gente se definir a respeito do livre-arbítrio, se o nosso corpo foi, a nossa mente, o nosso todo, foi totalmente contaminado ou não. A ideia arminiana é que Deus, em sua graça preveniente, ele concede àqueles que respondem positivamente esse favor de olhar para Cristo como seu Salvador. Nós vamos mais à frente tocar e ler alguns textos que falam sobre isso. A eleição, logo, ela é condicionada. Condicionada, Breno? Como assim? A eleição é condicionada à fé prevista. Deus vai dar a eleição ou desenvolver a eleição daqueles que ele prevê que irão dizer sim a Jesus Cristo. Onde Deus escolheu aqueles que sabe que responderão ao evangelho de maneira positiva e receptiva. Irmãos, olhem para cá e eu vou dar outra pérola que é essencial, biblicamente dizendo. O sacrifício de Jesus não foi desperdiçado. Não foi desperdiçado. Jesus, em momento algum, morreu por alguém que esse alguém não será salvo. E por isso é a nossa discussão. Então, quer dizer que Jesus morreu pelos eleitos? Sim. Sim. Jesus morreu pelos eleitos. O ponto é, quem são os eleitos? Ou como essa eleição acontece? Para os arminianos, ela acontece com base na graça preveniente. Deus consulta e vê se esse ser humano vai responder positivamente ao evangelho? Sim. Então Deus concede a ele a graça do evangelho. Deus concede a ele a eleição. A eleição é bíblica.
Não precisa discordar disso, é bíblica. O que se torna duas vias de pensamento é como ela se efetua em nossas vidas. Significa dizer que para a teologia arminiana, essa eleição, ela é condicionada. Ela caminha junto com essa escolha. Aquele que escolher será salvo. É por isso que as pregações arminianas funcionam, elas são bem preparadas para que você diga alguma coisa no final. Quem quer escolher Jesus hoje? Levanta a mão. Vamos lá, toma a sua decisão. Você precisa tomar a sua decisão. Jesus deixou condições para você agir com a base na sua escolha. Deus está aqui, Deus está à porta, Deus está batendo, abra a porta. Ele quer entrar no seu coração. Quem já viu pregações assim? Eu tô falando para levantar a mão, mas só tem duas. Pois é, minha irmã Iraci, isso é honesto se você ouviu uma pregação assim de uma igreja arminiana ou de um pregador arminiano. Porque o pregador entende que Deus, em sua graça, estabeleceu que serão salvos aqueles que irão responder positivamente à fé. E isso é uma escolha da pessoa. Então ele vai dizer, quem quer? Olha para o seu coração agora, irmãos. Você tem que escolher Jesus. Quem quer escolher Jesus, vem aqui à frente, dá um sinal. Isso não acontece na igreja que pensa de forma reformada. Você não vai chegar numa presbiteriana e ver o pastor dizendo quem quer aceitar Jesus. Isso não acontece. Porque entende-se que não há essa relação. Mas aqui no movimento arminiano, sim. E o último ponto que vai se basear, e a gente já começa a pensar um por um, é sobre essa expiação. Essa expiação é universal? É por todos? Ou essa expiação é ilimitada? O pensamento arminiano entende que é universal. Eita, o que aconteceu? Gente, vocês estão aí ainda? Sim, então conseguimos ver e ouvir. Estamos te ouvindo. Ah, tá. Beleza. Então, a ideia da expiação universal, ela ensina que Cristo morreu por todos. Todos. Oferecendo a salvação a todos. E a resposta, e a possibilidade de resposta a todos. Essa ideia é que ele disse assim, olha, é preciso a gente dar uma analisada. Esse acesso realmente é a todos? Todos têm essa capacidade de responder positivamente? Agora, vamos pensar nos pontos da remonstrância? Até aqui, tudo bem? O que eu acabei de fazer é elencar a tríade da qual os alunos de Armínio vão desenvolver a remonstrância. Até aqui, gente, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Nós estamos no momento só de ouvir até agora, né? Eu vou só passar os 5 pontos do arminianismo, aí a gente pode começar a trabalhar. Fechou. É bastante coisa, mas por enquanto tudo bem. Beleza. Qual foi a ideia deles? Primeira coisa, essa eleição, ela não pode ser apenas com a vontade soberana. Ridicularizando os calvinistas, os arminianos dizem assim, nós não somos robô. Deus não nos fez robô. Deus fez Adão com livre-arbítrio. Então, a gente tem essa imagem e semelhança de Deus. Então, essa eleição, ela não pode ser apenas pela vontade soberana. Ela precisa ser pela graça preveniente, ou seja, ela precisa ser por uma escolha que o homem faz também, ainda que essa escolha seja influenciada pelo Senhor, mas tem que ser uma escolha livre do homem, que aí entra o primeiro passo, o livre-arbítrio. O homem não era totalmente incapaz de escolher o bem espiritual. A ideia aqui que nós estamos trabalhando é o homem, ele tinha capacidade de escolher o bem. Ele não era totalmente incapaz. E aqui por isso que a igreja vai resumir o arminianismo a uma seita herética. Porque aqui eles tocam diretamente no ponto se o homem foi totalmente depravado ou não. Entende? Se o homem não foi totalmente depravado, significa que algum ser humano poderia ter salvo outros seres humanos. Essa é a tensão. Mas o movimento arminiano vai dizer assim, não funciona assim. Deus não está salvando árvores, Deus está salvando pessoas.
Então, ele precisa deixar essa responsabilidade nas pessoas, essa capacidade de escolher o bem espiritual, escolher a salvação. Deus elege para a salvação aqueles que ele prevê que crerão e irão perseverar em Cristo. Quem pode abrir em Romanos 8, 29, e 1 Pedro 1, João 3, 16. Rapidinho, quem pode abrir para a gente meditar nesses textos aí. Romanos 8, 29, eu posso. Show, Já abri em João 3,16. show. 1 Pedro, quem que vai abrir? 1. Eu abro aqui, ó, 1 Pedro 1. Isso, 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. Primeiro Romanos, leia aí, João Vitor. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só o que eles pensam nesse texto. Aqueles que de antemão conheceu, predestinou para ser a imagem do seu Filho. Aqueles da qual Deus conheceu antemão, ou seja, antes de todas as coisas, ele já predestinou para esses serem parecidos com o seu Filho. 1 de Pedro 1, é aí que aparece essa palavra, essa presciência, né? Esse pré-conhecimento de Deus. É por conta desse texto aí. É um dos principais textos do movimento arminiano em relação a essa eleição com base na graça preveniente, a graça que prevê. É 1 Pedro 1. Pode ler? 1 e 2, tá bom? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça Olha e paz só. sejam multiplicadas. Olha só, escolhidos com base na presciência de Deus Pai, segundo a presciência de Deus Pai. E aí os arminianos dizem, é lógico, essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus decide nos salvar, mas obedecendo todas as nuances que ele fez em nossas vidas, obedecendo essa livre escolha que nós temos, essa oportunidade que ele deu da gente escolher ele, assim como o Adão tinha o direito de escolher ou não pecar. Qual é a ideia? João 3,16 para a gente fechar. Desculpa aí. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a ideia que o movimento começou a surgir, se Deus é um Deus justo, é justo que ele dê essa escolha para as pessoas. Deus é amor. Deus não vai suprimir a resposta humana se a pessoa não quer. Não adianta eu chegar no inferno ou diante do juízo e dizer assim, Deus dizer, por que você não veio para o céu? O Senhor não quis me salvar. O Senhor não quis me eleger. Eu estou pensando como arminiano, eu já escutei isso várias vezes. Então, assim, como que eu vou chegar diante do céu, diante de Deus, e dizer assim, eu queria estar aí. O Senhor não quis me salvar. Então, a ideia é que Deus é amoroso e justo. Deus respeita essa decisão. Deus elege com base naqueles que irão escolher essa decisão e irão fazer isso, porque isso protege esse caráter de um Deus que é justo, porque você tem que escolher e ele é amoroso, ele te traz o convite, ele insiste, ele prega o evangelho, ele usa pessoas e usa pessoas. O ponto aqui é que essa eleição, ela está relacionada a essa graça preveniente de um Deus que de antemão olha aqueles que irão crer. Um Deus que com base na sua presciência, pré é anterior, ciência, conhecimento. O seu conhecimento anterior, ele vê aqueles que irão crer e irão valorizar o sacrifício de Jesus, e por eles, Deus elege eles, e agora basta só chegar o momento em que eles vão escolher o caminho da fé, pelo seu livre arbítrio, pela sua livre escolha, não por força, não por violência.
Esse é o primeiro ponto que é sustentado em cima do pensamento arminiano, o pensamento que envolve essa doutrina arminiana. Deus decretou salvar esses crentes, sim, em Cristo. Eles estão envolvidos dentro do processo de eleição. Não há em nenhum momento em Deus uma vontade que seja oculta de salvar apenas alguns homens, mas somente aquela vontade proclamada no Evangelho de salvar todos os homens. Essa é uma citação que Joel Bick faz sobre o primeiro ponto da remonstrância. É assim que os arminianos defendiam esse ponto, dizendo, não, que ideia é essa de Deus, de forma oculta, querer salvar alguns? Não, a vontade que é deliberada em Deus é que todos os homens sejam salvos. Então essa salvação exclusiva só para alguns não funciona. Segundo ponto em que a remonstrância trabalhava é em cima dessa expiação condicional. Cristo morreu por todos os homens. A salvação, ela é eficaz apenas para os que creem, mas Cristo morreu por todos os homens. Novamente, com agilidade, abram aí, João 1:29. Outra pessoa, 1 João 2:2. Vou abrir 1:29. Sim. Pode ler? Peraí. Isso, pode ler. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma interpretação arminiana é que esse mundo se refere a todas as pessoas. A palavra mundo se refere a todas as pessoas, não a coisa criada, né? Não a criação apenas. Então, esse Cordeiro é suficiente para tirar o pecado do mundo. A ideia é que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, mas aqueles que realmente terão os pecados tirados de si, eles precisam crer. O Cordeiro morreu para que todo mundo se livrasse do pecado, mas esse sacrifício só se torna eficaz na vida daqueles que aceitam essa graça, aceitam esse evangelho. A vida daqueles que escolhem esse evangelho, eles sim vão provar do que o Cordeiro de Deus pode fazer. Livrar a gente do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado. 1 João 2:2. Posso ler? Pode. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha só o que João vai dizer. Essa expiação não é apenas pelos pecados dos eleitos, é pelos pecados de todo o mundo, do mundo inteiro. A ideia arminiana é a cruz, ela é suficiente para todas as pessoas. Todas as pessoas, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Essa oferta que Deus faz do evangelho a todo mundo é uma oferta genuína. E por que as pessoas não são salvas se Deus quer salvar todo mundo? Porque as pessoas têm esse privilégio, ou, na verdade, privilégio não, gente, não tem nada de privilégio. As pessoas têm essa condição de rejeitar. Por que alguns não serão salvos? Se o sacrifício de Cristo é capaz de salvar o mundo inteiro, por que alguns não serão salvos? Por conta da rejeição, por conta da não escolha por Cristo. Por isso esse livre-arbítrio é o primeiro da remonstrância. Por que muitos irão para o inferno? Porque não escolheram a Deus. Isso é nítido. Eles não aceitaram. Então, a condenação, ela vai ocorrer por rejeição. E não por exclusão. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu quero, esse eu não quero. Como que eu cheguei no inferno? Porque Deus não me quis. Deus não me quis. Então, a ideia arminiana é Deus não vai condenar as pessoas e salvar por exclusão. Eu não quero essa, manda para o inferno. Essa eu quero, manda para mim. Essa eu não quero. Mas por rejeição.
Por que você está aqui no inferno? Porque eu rejeitei a palavra do Senhor. Eu tive a oportunidade de escolher e eu não quis escolher. Eu vi a mensagem diante de mim, Cristo estava diante de mim, eu senti que eu deveria, mas eu não quis, mesmo assim. Observe que isso nos conecta ao quarto ponto, sobre essa graça resistível. Mas antes de tocar nisso, observe que eu só fiz um gancho. Mas antes de tocar nisso, volta para o terceiro ponto, sobre essa expiação universal, essa expiação em que Cristo morre por todas as pessoas, mas que somente aquelas que irão crer, elas vão ser salvas. Somente as que creem, somente as que fizerem a escolha é que serão salvas. Atos 7:51. Posso abrir? Atos 7:51 e Mateus 23:37. Eu abro Mateus. Isso. Pode ler? Pode. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resiste ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha só o que o autor, se eu não me engano é Pedro, o apóstolo Pedro vai falar sobre esses homens. Vocês resistem ao Espírito. O papel do Espírito é fazer com que as pessoas creiam no Evangelho. É isso que a Bíblia diz. Ele veio para convencer o homem. Mas Pedro está dizendo que esses homens são de dura cerviz e estão o tempo inteiro resistindo. A expiação é geral? É para todos? É. E por que não é todos que são salvos, mesmo que todos precisem? Porque essa graça é resistível. O homem é incapaz sem a graça. O ponto é que ele resiste a ela. Ele tem a condição de resistir a ela. Pedro está dizendo: vocês diariamente resistem ao Espírito, e por isso vocês não serão salvos, ou por isso o Espírito Santo não age no coração de vocês. Essa ideia de resistir ao Espírito é o que pavimenta, é a base para esse ponto arminiano sobre se a graça é resistível ou não. A graça é capacitadora, ela faz com que a gente olhe para Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas ela não faz isso à força. Eu preciso querer a graça, eu preciso receber a graça, eu preciso escolher o caminho da salvação. Se eu não faço essa escolha, eu rejeito a graça. Meu coração se torna resistível à graça. Mateus, quem achou Mateus? Eu, Breno, é Mateus 26, Sim. 37? Mateus 23:37. Tá. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha só como esse texto nos faz entender claramente o que Cristo quer, o Messias quer: salvar Jerusalém. Salvar Jerusalém. E por que que eles não são salvos? Porque eles não quiseram. Eu quis reunir vocês, mas vocês não quiseram. O homem não se salva sozinho, mas ele precisa cooperar com essa graça que ele recebe. Então, a ideia da graça resistível está justamente em cima disso, de que o Senhor, ele relaciona essa salvação com a escolha desse ser humano. E a escolha desse ser humano precisa ser uma escolha que coopere com a graça recebida. A graça
que não transforma, a vontade não salva. A vontade sem a graça também não. Então, a ideia é o seguinte: a graça se relaciona com a minha vontade. Eu preciso crer, eu preciso querer isso. Eu preciso assumir o compromisso com isso. Falando assim, até parece que eu sou arminiano, né? Parece muito. Mas tudo isso aqui tem, é, tem um contraponto. O que eu quero fazer é, com honestidade, falar de cada ponto, defendendo o que realmente eles defendem, para que depois a gente possa pensar nisso. Filipenses 2, do 12 ao 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei, é nós que devemos desenvolver, é nós que devemos cooperar com a graça, é nós que devemos agir com a graça. Então, há vários textos que a gente poderia utilizar para falar sobre esse relacionamento desse ser humano com essa graça. Se ela é resistível, significa que ela se relaciona conosco. E, por último, né, o último ponto que foi trabalhado sobre a remonstrância é essa possibilidade de cair da graça, de perder a salvação. O movimento arminiano entendia e ensinava que sim, o homem pode perder a sua salvação. O homem não, se ele não perseverar, ele perde a sua salvação. E aí, os textos que são utilizados, Hebreus 6, do 4 ao 6, se alguém puder abrir. Hebreus 10, 26 ao 29. 2 Pedro 2, do 20 ao 22. O Hebreus 10 é do 26 ou do 23? Hebreus 10 é do 26 ao 29. E o Hebreus 4? Hebreus 6, do 4 ao 6. E 2 de Pedro 2, do 20 ao 22. Vamos lá. Hebreus 6, do 4 ao 6, é isso? Isso. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com estas palavras: no sétimo dia Deus Não, descansou de todo. peraí, você está lendo 6. Hebreus 6, do 4 ao 6. Hebreus, não, estava no 4. Eu perguntei e continuei no 4. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O que o autor está dizendo aqui, e eu estou falando agora como arminiano, observe, esses que foram iluminados, que foram alcançados, provaram o dom de Deus e caíram. Tá vendo? Pode cair. A gente pode sim perder a salvação. Essa pessoa que ele descreve aqui é de fato um cristão. É impossível. Aqueles que uma vez foram iluminados, essa é a palavra para a nossa salvação, iluminação, provaram o dom celestial de Deus, que é a salvação é um dom de Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo só vem morar no coração daqueles que creem em Cristo. O Espírito Santo não sai para morar no coração de quem é bonzinho, só no coração de quem crê em Cristo. Ou seja, para crer em Cristo e ter o Espírito Santo, se tornaram nova criatura, provaram a boa palavra de Deus e os poderes da eternidade, do mundo vindouro, a alegria, a graça, e caíram. A ideia arminiana aqui, para ler esse texto, tá vendo? A gente pode sim perder a salvação.
A gente pode sim, a salvação é um ato da graça, mas também é um relacionamento nosso de perseverança, é um relacionamento da nossa responsabilidade de fazer manutenção da nossa salvação. Se a gente vigiar, a gente vai perder a nossa salvação, perder a coroa. Se a gente não manter uma disposição de fidelidade, de santificação, a gente vai perder aquilo que nós ganhamos em Cristo. Então, sim, a ideia arminiana é de que é possível, sim, alguém perder a sua salvação. Mesmo que ela tenha sido uma obra de Cristo na cruz do Calvário, se você não manter a sua vida no altar, você vai perder a sua salvação. Hebreus 10 também aponta isso. Hebreus 10, 26, né? Isso, até o 29. 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado. É uma pergunta. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. É uma pergunta que ele faz sobre o que vai acontecer com aqueles que pisarem o Filho de Deus. Aqueles que calçarem os pés do Filho de Deus e profanarem o seu sangue. Profanar o seu sangue, o autor de Hebreus está escrevendo para um povo que está com medo do sofrimento, querendo voltar para o judaísmo, ou seja, o cristianismo era considerado uma religião imprópria, o judaísmo era uma religião aceitável pelo Império Romano, e eles estão com medo de morrer, querendo voltar para o judaísmo. E o autor de Hebreus escreve o seguinte: não façam isso, porque rejeitar a Cristo é rejeitar a salvação. O judaísmo é um apontar para Cristo, e Cristo chegou. Se vocês voltarem para o judaísmo, vocês vão perder tudo. E aí ele começa a dizer, o que vai acontecer com quem, com quem já vive em pecado, já tem uma expectação do inferno, do fogo. E quem pisou os pés em Cristo, e agora está pisando em Cristo, o que vocês acham que vai acontecer? Olha, tem explicação para esse texto, mas a ideia arminiana tá vendo como é possível alguém que provou do dom voltar e menosprezar esse dom que recebemos, esse dom celestial. Aquele que foi santificado agora está ultrajando o Espírito. O que pode acontecer com eles? Se para aqueles que vivem deliberadamente no pecado, o inferno já vai ser terrível, e para aqueles que provaram desse dom e voltaram atrás? Claro que isso aqui é preciso ver se isso aqui é um fato ou é uma hipótese. Os dois textos de Hebreus que nós lemos, e agora o Breno calvinista não aguenta, mas os dois textos que nós lemos, a exegese desse texto não está dizendo de algo que acontece na realidade, mas é algo hipotético. É como se eu dissesse assim, eu vou correndo daqui até a China. Não quer dizer que eu vou sair correndo agora, ou que eu já corri, mas é um exemplo para você entender que eu vou fazer um esforço. Entende? É uma hipótese. Uma hipótese não quer dizer que seja hipótese não quer dizer possibilidade. Hipótese não quer dizer possibilidade. Se ele está criando esse exemplo, quer dizer que é possível. Mas essa é a ideia arminiana. E 2 Pedro 2,20. Quem vai ler? Qual que é, Breno? Eu posso ler. Pode, meu irmão. 2 Pedro 2, do 20 ao 22. A irmã Iraci, pode ler, irmã Iraci? Pode ler? 2:20. Isso, do 20 ao 22. E vós possuís unção, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade,
Antes, É porque ô, minha irmã, acho que você deve estar lendo 1 de Pedro. É a 2 de Pedro. eu acho que eu tô lendo é João. Ah, tá em João? Ah, tá. Então, é a 2 João. Pedro 2, Ah, do 20 ao 22. ah, agora sim. 2, 20 a 22. Sim. Bem, achei. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes foram nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz, certo adagio, verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vomito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama, no lamaçal. Isso Ó, aqui eles entendem como, tá vendo? É possível sim alguém provar da graça, ser salvo e perder. É alguém, é uma porca que é lavada e volta para lama. Isso é o cair da graça. A perseverança, ela é uma responsabilidade contínua. Se você para de perseverar, você cai, você perde sua salvação. A ideia é que essa segurança que traz a mensagem do evangelho de que somos salvos em Cristo, ela é muito boa, mas que se no pensamento arminiano, se não houver vigilância, ela se torna perigosa, porque em pouco tempo você cai. Você é como o cão que volta ao próprio vômito. Você prova da graça e volta ao próprio vômito. Assim a gente termina o nosso pensamento a respeito do que os alunos de Armínio decidiu considerar a respeito das, das do calvinismo. Não tinha certo um documento, mas das institutas do Calvino, por exemplo, dizendo, peraí, algumas coisas precisam ser analisadas com base em alguns textos e tal. Todos esses textos, como um bom calvinista, você consegue explicar e consegue harmonizar, harmonizar. Harmonizar é a palavra. No entanto, eu quis fazer isso como um arminiano. Eu quis, porque eu sei que tem pessoas aqui que são de igreja pentecostal, e eu queria que vocês entendessem mais, né, o que é o movimento arminiano. Claro que eu não sou arminiano, então eu não tenho tanta destreza, né, para aprofundar nas nuances, porque não é algo que eu creio, mas eu honestamente espero ter me esforçado e despertado esse desejo para você conhecer mais esse pensamento de fé para saber se essa é a forma como você deve ler as escrituras e entender a relação do Deus soberano com a sua responsabilidade. Eu vou parar hoje por aqui, porque eu não vou ter tempo de começar a resposta Não dá pra reformada. falar calvinista em 15 minutos, né, Neto? Não dá, não dá. Mas eu sugiro que a gente venha na próxima aula com também a mente aberta para a gente pensar sobre isso. O movimento Cânon de Dort foi exatamente isso. Pegaram tudo isso que eu falei e começaram a pensar biblicamente. Será que eles têm razão? Não, não tem razão. Porque, ó, por exemplo, Hebreus capítulo 6, que falam que aqueles que provaram o dom e caiu, não está dizendo que é possível alguém perder. A frase, a exegese desse texto no grego, a forma como ele está declinada aponta para um exemplo hipotético. É como se eu dissesse assim, nossa, o meu pé está parecendo uma geladeira. O meu pé está uma geladeira. Não quer dizer que o meu pé é uma geladeira. Não tem como o meu pé ser uma geladeira. Isso é um argumento hipotético, entende? Então, a forma como o grego está declinado mostra que o argumento não é de veracidade, mas é de hipótese. E hipótese não necessariamente obedece o fato da veracidade. Pode ser ou não pode ser. O autor de Hebreus está querendo só mostrar
quando a gente está imaturo na fé, porque é assim que ele fala para os irmãos lá no capítulo 6, de que vocês são tardios para ouvir e, portanto, imaturos na fé, e quando a imaturidade vem, vocês começam a esperar de Deus coisas que Deus não faz. Por algum acaso, vocês acham que Deus vai entender como normal vocês trocarem um Cristo e ainda continuar achando que está adorando a Deus? É como se vocês... Aí ele fala sobre a perda da salvação. Então, não é algo concreto que pode acontecer. Mas eu quero deixar vocês com esse pensamento do, do movimento arminiano, para que vocês pensem, se definam, eu penso desse jeito, vou assistir um vídeo na internet. Isso que eu falei aqui em quase 1 hora, gente, é muito pouco em relação a todas as nuances que envolve a vertente arminiana. Tem muita coisa ruim no movimento arminiano? Tem. Muito por conta dos pentecostais, por muito tempo, terem focado muito sabe, em coisas que são supérfluas, em carisma, em manifestação, do que na teologia arminiana. Mas de um tempo para cá, de uns 50 anos para cá, tem muita gente boa, teólogo bom pentecostal, desenvolvendo a ideia do que é verdadeiramente o pensamento pentecostal e o que é o pensamento pentecostal soteriológico, que no caso é esse pensamento arminiano. Eu quero deixar vocês aqui com esse pensamento. Os irmãos que são da minha igreja estão convocados para a próxima segunda-feira. Ah, vou gripar. Se cura. Ah, vou morrer. Pede para alguém orar por você, você ressuscita. Deixa um bilhetinho colado no peito. Se eu morrer, você ora por mim. Tenho que participar da aula na segunda-feira. Principalmente para a gente entender as nuances, né? Os irmãos que estão aqui, que já são arminianos, eu espero ter respeitado o pensamento de vocês e ter desenvolvido um pouco mais, dando conhecimento sobre o que foi esse movimento. Amém? Dúvidas? Perguntas? Não. Show de bola. Maravilha. No próximo, vamos então estudar sobre o calvinismo. E esse documento, os cânones de Dort, foi resumido, você pode achar na internet, assim como se você pesquisar documento remonstrance, você acha tudo isso que eu desenvolvi com vocês. Se vocês jogarem tulip, T-U-L-I-P, tulip, quase tulipinha de churrasco, tulip, na internet, você acha todos esses 5 pontos que foram respostas dos 5 pontos da remonstrância. Então, é tipo uma briga de documento. Os arminianos criaram a remonstrância, 5 tópicos que eles achavam que precisava rever, e o movimento reformado devolveu com mais 5 tópicos com resposta, dizendo, não, vocês ainda continuam errados, e é muito bom para a gente conhecer os dois lados. Amém, queridos? Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Irmã Gislene, faz essa oração, minha querida, por favor. Passo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Deus, por mais essa aula. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado acesso, Deus, ao conhecimento do Senhor, ao conhecimento da Tua Palavra. Deus, que o Senhor continue iluminando as nossas mentes e a mente dos alunos da Escola Teológica, para que tudo isso que nós temos aprendido, que nós possamos viver, nós possamos entender e nós possamos também pregar e ensinar aqueles que não sabem. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, as nossas vidas para sermos cristãos melhores, para sermos, Senhor, cristãos que formam também discípulos. Em nome de Jesus, oro, Senhor, pela vida do nosso pastor, do nosso professor, que o Senhor continue abençoando a vida dele, iluminando a mente dele, dando a ele a tua graça e conhecimento para estar aqui conosco nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, pelo livre-arbítrio de vocês, abram as câmeras aí. Vamos tirar uma fotinha. Aí, tá vendo? Os pentecostais abriram mais rápido, ó. Aí, ó. Aí. Dá uns corte bom, hein? Pegar uns corte bom aqui você falando, hein? Então, eu tô precisando mesmo de um irmãozinho aí que trabalha com edição. Você falando que você é arminiano e tal. Ah, não. Esse irmão tá querendo me provocar. Mas eu fui arminiano por muito tempo, viu, irmãos? Muito tempo.
Cadê? Tá todo mundo aí? Cadê a Lília? Saiu? Vamos lá? 3, 2, 1. Maravilha, galera. Deus abençoe. Que vocês possam continuar firme no Amém. Senhor Jesus. E no próxima segunda-feira, nós vamos começar com o movimento calvinista dessa soteriologia. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém.